Lourenço, sou contadora da Câmara de Vereadores e, a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, irei apresentar a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 14/2020, que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2021. Estamos recebendo sugestões da comunidade através do site da Câmara até dia 12 de novembro, quinta-feira. O que trata a LOA, nossa Lei Orçamentária Anual? Ela é o orçamento propriamente dito, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício seguinte, no caso, 2021. Na LDO foi estabelecido que o orçamento seria detalhado até o nível de modalidade de aplicação. Então, por isso, o orçamento ele não detalha despesa por despesa. Teremos, então, a apresentação do detalhamento da despesa para 2021. O orçamento da Câmara de Vereadores é 6% da receita realizada no exercício anterior. Então, a receita que foi realizada em 2020. Por isso, em janeiro terá atualização desse valor, que pode ser inferior ou superior a 1.250.000. Aquisição de equipamentos e material permanente para a Câmara, R$ 70.000. Ampliação e reforma das instalações da Câmara, R$ 160.000. Manutenção das atividades do Poder Legislativo, R$ 285.000. Pessoal e encargos sociais da Câmara, R$ 735.000. Total do orçamento, R$ 1.250.000. Agora, o orçamento do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito. Manutenção das atividades de funcionamento, R$ 261.500. Pessoal e encargos sociais do Gabinete do Prefeito, R$ 231.000. Total do gabinete, R$ 492.500. Aqui no gabinete, basicamente despesa com pessoal, com folha de pagamento. Secretaria Municipal da Fazenda e Administração. Conservação dos veículos, R$ 49.630. Pessoal e encargos sociais, R$ 884.800. Manutenção dos serviços gerais, R$ 505.000. Manutenção das atividades da Secretaria, R$ 541.000. Total, R$ 1.981.000. Assistência ao aluno do ensino técnico e superior, o transporte aos universitários, R$ 55.000. O FAMES, Fundo de Assistência Médica do Servidor, parte patronal do FAMES, R$ 320.000. O total da Secretaria da Fazenda, R$ 2.356.000. Secretaria de Obras, pessoal e encargos sociais, R$ 970.000. Manutenção da Secretaria, R$ 235.000. Conservação e manutenção dos prédios, R$ 41.000. Pavimentação, R$ 750.000. Abastecimento de água, R$ 520.000.
20 mil. Total da Secretaria de Obras, 3.628 mil. Secretaria de Educação, aquisição de equipamentos e material permanente de ensino fundamental, 115 mil. Conservação e melhoria de prédios escolares, 281 mil. Transporte escolar, 2.182 mil. Merenda escolar, 151 mil. Pessoal em cargos sociais dos professores, 1.533 mil. Manutenção das atividades de funcionamento da SMEC, 1.422 mil. Manutenção da educação pré-escolar, 150 mil. Ofertar creche, 94 mil. Apoio às crianças com necessidades especiais, 75 mil. Total da Secretaria de Educação, 6.003 mil. Fundo da Educação e Cultura, eventos e datas comemorativas, calendário de eventos, 43 mil. Manutenção do Festival Estudantil, 5 mil. Total do Fundo da Educação e Cultura, 48 mil. Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, água de qualidade, 235 mil. Aqui é para a continuidade do projeto que teve as emendas impositivas para o exercício de 2020. Ampliação e conservação do posto de saúde, 300 mil. Aquisição de ambulâncias e veículos que atendam a Secretaria de Saúde, 261 mil. Aquisição de equipamentos, 150 mil. Manutenção de ambulâncias e veículos, 397.500. Manutenção das atividades administrativas, 2.990.000. Total geral da Secretaria de Saúde, 4.334.000. Secretaria da Agricultura, Fundo Municipal da Agricultura. Pessoal em cargos sociais, 520 mil. Aquisição de máquinas e implementos agrícolas, 536 mil. Manter o Fundo Municipal da Agricultura, 315 mil. Solo produtivo, 125 mil. Aqui é o programa Troca-Troca. Total geral da Secretaria de Agricultura, 1.495.800. Secretaria Municipal do Planejamento e do Meio Ambiente. Manutenção da Secretaria de Planejamento, 129 mil. Conservação dos veículos, 23 mil. Qualificação de servidores, 20 mil. Feira, 3 mil. Construção do Centro Administrativo, 200 mil reais. Pessoal em cargos sociais, 502 mil. Manutenção e conservação de parques, balneários e praças, 30 mil reais. Reserva de contingência, 608 mil. Aqui na reserva de contingência está incluso recursos para as nossas emendas impositivas, que são mais de 400 mil reais. Total da Secretaria de Planejamento, 1.514.900. Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social. Pessoal em cargos sociais, 467 mil. Assistência ao idoso, 8 mil. Assistência Social Geral,
65 mil. Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente, 10 mil. Pessoal em encargos sociais do Conselho Tutelar, 122 mil. Manutenção do Fundo de Assistência Social, 195 mil. Aqui está incluso os auxílios para entidades sem fins lucrativos. Instalação e manutenção do CRAS, 102 mil. Oficinas de orientação social, 11 mil. Total da Secretaria de Desenvolvimento Social, 980.700. Fundo da Criança e do Adolescente. Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente, 4 mil. Fundo do Idoso, Projeto Social Casa do Idoso, 150 mil. Total geral da Secretaria, 1.134.700. Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Pessoal em cargos sociais, 124 mil. Manutenção da Secretaria, 12 mil. Competições e torneios recreativos, 20 mil. Apoio a equipes municipais em disputa de competições fora do município, 10 mil. Aquisição de material esportivo, 5 mil. Total da Secretaria de Esportes, 171 mil. Total do orçamento do município para 2021 é 22.430 mil reais. Aqui nós temos algumas vedações, emendas que são vedadas. Então, quando a emenda for incompatível com o PPA e a LDO, ela não pode ser apresentada. Então, tem que estar previsto no PPA e na LDO a ação para poder ser feita uma emenda agora no orçamento. Que movimento e dotações de pessoal, serviços da dívida, sem que seja para corrigir erros ou omissões. Então, não podem ser apresentadas emendas que aumentem ou diminuam a despesa com o pessoal, que alterem a receita sem que tenha por fim a correção de erros ou omissões, que retirem recursos vinculados legal ou constitucionalmente, por exemplo, os da educação e saúde, que nós temos os percentuais obrigatórios a serem aplicados, que comprometam contratos já firmados e que prejudique a vinculação dos recursos. Temos aqui um slide com os valores das emendas impositivas para 2021. As emendas de bancada são 1% da receita corrente líquida de 2020. Está projetada para 18.800.000, podendo haver alguma variação. Então, o montante em emendas de bancada são 188 mil reais, proporcional ao número de bancadas. Então, será 188 mil dividido pelos 9 vereadores, multiplicado pelo número de vereadores que compõem cada bancada. As emendas individuais são 1,2% da receita corrente líquida projetada para 2021. São 19.057.500 e representa 228.690, dividido pelos 9 vereadores. Cada vereador terá direito a apresentar emendas individuais no montante de 25.410, sendo que 50% é destinado para a saúde. Então, 12.705 para a saúde e esse mesmo valor
de perguntas ou de algum esclarecimento, algum vereador que queira fazer o uso da palavra? Boa tarde a todos. Nessas emendas, as emendas impositivas de bancada, nós estamos reunindo todo o valor para fazer dois projetos. A ajuda à AI, que precisa de recursos para que os alunos possam se deslocar até Santiago, na universidade, e os alunos de cursos técnicos também possam se deslocar gratuitamente. E também estamos destinando a emenda individual minha. Eu fiz um projeto para entidades. Então, ela vai para a compra de equipamentos para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais poder atender melhor os seus associados. Nós estamos vivendo uma pandemia bem grande, as entidades representativas do município estão vivendo grande dificuldade e, em forma de incentivo, idealizamos essa emenda. E a outra emenda também, devido à grande demanda que tem na área de saúde, também nós destinamos também uma emenda para que seja distribuído mais exames especializados para a comunidade, que também é uma demanda bem grande e bastante pessoas falando nesse sentido que demora demais para fazer um exame especializado. Então vamos aumentar o recurso também na saúde para que possa a comunidade se beneficiar melhor. Eram esses meus esclarecimentos. Mais algum vereador? Podemos encerrar, presidente? Agradecemos. Não, pode fazer. Nas emendas de bancadas, já foi também idealizado para a bancada do Progressistas e a bancada do PDT, que as emendas de bancada seriam destinadas para um projeto que seria o caminhódromo entre a saída da cidade e até a Vila São Jorge. Então são dois projetos muito importantes que a comunidade reivindica e é necessário para que sejam evitados acidentes ali naquela área. Reforçamos que a comunidade participe, dê sugestões através do site oficial da Câmara até quinta-feira, que todas as sugestões serão analisadas para que sejam transformadas em emendas, se forem possíveis. Agradecemos a participação de todos e estamos à disposição através do e-mail da Câmara e telefones. Muito obrigada.